Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste aqui nas galerias e pelas redes sociais. Quero fazer uma saudação especial através da vereadora Gimondardo a todos os alunos do SESI. Sejam bem-vindos a essa casa é a casa do povo. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Expediente. Projeto PE de 20 a 29 até 29/2026, de autor do prefeito Wagner Espíndola Rodrigues. Projeto PL 70/2026, autor Aniquesse Fortunato. Moção 016/2026, autor Valmir D'Agostin. Indicação 323/2026, de autor vereador Antônio Córdova de Oliveira. Indicação 324 até 326, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicação 340/2026, autor o vereador Neri dos Santos Xavier. Requerimentos 384 até 385/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento 386/2026, de autoria da vereadora Aniquesse Bittencourt Fortunato. Requerimento 387/2026, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimentos 388 até 390, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Temos duas justificativas de ausência. A primeira delas é do vereador Ademir José Honorato e também do vereador Antônio Manuel. Terminando o grande experiência, passamos agora para o horário político. Antes do horário político, a sessão está suspensa por até 5 minutos. O líder do governo quer ter uma conversa com todos os vereadores. Reaberto os trabalhos, seguimos agora com o horário político. Faz uso da palavra a bancada do PL. Vereador Ademir Honorato justificou. Vereador Toninho da Figueira. Vereador Toninho da Figueira. Toninho da Figueira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste. Senhor Ailton, essa figura ilustre aí. Se todo presidente... Não está escutando, senhor Ailton? Se todo presidente de bairro viesse nesta casa, que nem o senhor Ailton acompanha esta casa. Mas eu subo aqui mais uma vez, aproveitar o meu tempo, que é curto nessa casa, o tempo vem encerrando, mas sou grato a Deus por cada momento. E eu não posso deixar de falar, vereador Potelec, o meu excelentíssimo governador Jorginho Melo, o qual vem fazendo de excelência um belo trabalho. Estive lá em Itajaí acompanhando as ordens de serviço, eu e o doutor Alexandre Bach, sargento Vieira. Foi maravilhoso, vereadora Giovana Mondardo. O homem faz acontecer. E como eu tenho outras coisas para discutir, o vereador, eu vou deixar isso aqui, ó. Foca aqui, cadê o Robson? Robson, chora não, bebê, o foguete é para ele. Para ele, e para bem longe, se depender desse vereador. Porque nós vamos trabalhar para representar o governador Jorginho Melo, vereador Abadias. Porque é a pessoa que está fazendo um belo trabalho, representante do senhor. Foca aqui, ó. Cadê o pessoal? Cadê? Foca aqui, ó. Vai para bem, ó. João Rodrigues, não te conheço. Nem quero conhecer. Vai para bem longe. Se depender de mim, vai para bem longe. Porque o governador Jorginho Melo, o Luiz Fontana, o senhor que chegou agora, está fazendo um belo trabalho. Está fazendo um belo trabalho. Então, eu tenho o meu respeito. Dependendo se o senhor estiver nesta casa ou não, vou continuar defendendo essa pauta e defendendo a pauta que eu acho que é muito importante, que é a comunidade. Comunidade, área central, não importa. Onde eu estiver, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu não sou o dono da cadeira, vereador Marquinhos. Tem um proprietário nessa cadeira aqui, tem um dono. Mas o meu trabalho não muda nada, eu sempre falo. Não é a Câmara de Vereador que vai mudar a minha essência. Eu sei de onde eu vim, por onde eu passei e as dificuldades que eu estive
para chegar até aqui. E muito me orgulho do trabalho que eu venho fazendo. Muito mesmo. Muito, vereador Neto. Então, não vai mudar nada o meu trabalho, eu aqui dentro ou lá fora, continuando o meu trabalho. Vou fazer cada vez mais. Cada vez mais. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Vou trabalhar, continuar trabalhando. Representando as pessoas que merecem e que nos representam. E o governador Jorginho Mello me representa, vereador Maiquinho. Muito. Não só eu, toda Santa Catarina. Toda Santa Catarina. As pessoas deviam ter essa consciência, esquecer as bandeiras, deixar o homem trabalhar, porque depois o povo reclama. 4 anos, não faz nada. Não faz porque muitas das vezes esse entra e sai e acaba atrapalhando o trabalho que é para ser feito. Vem comigo, governador, que dá tempo. Vem comigo, que a gente vai fazer um trabalho junto de excelência. Obrigado. Seguimos com o horário político. Faz uso da palavra agora o vereador Juarez Jesus. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Existe uma lei que ninguém consegue revogar. Ela não foi criada nessa casa, não foi criada no Congresso Nacional, mas é a lei da semeadura, vereadora Tia Cid. Tudo, mas tudo aquilo que o homem planta, mais tarde ou mais cedo, ele colhe. Gálatas 6:7. Obrigado, vereador Amaral. Quem planta confiança, colhe portas abertas. Quem planta respeito, colhe respeito. Quem planta parceria, colhe amizade, vereador Miri. Mas quem planta desconfiança, inevitavelmente colherá desconfiança. Na minha trajetória, eu aprendi isso na prática. E nada, mas nada do que eu conquistei caiu de mão beijada ou foi por acaso. Houve muito trabalho, muito esforço, muita caminhada, Tia Cid. Muito suor, muita perseverança, muito empenho. E às vezes as pessoas acham que a gente chegou aqui por acaso. Às vezes as pessoas acham que a gente, teve sorte. Alguns acham que a gente teve sorte, mas é muito trabalho. Existe uma grande diferença entre servir ou simplesmente querer aproveitar as oportunidades. Eu quero continuar servindo. Honra não é aquilo que a lei obriga. Honra é aquilo que o caráter escolhe fazer, mesmo quando ninguém está olhando. E eu procuro preservar as minhas amizades, procuro respeitar as pessoas, e não sou perfeito. Às vezes eu erro. Mas também não tenho dificuldade de, quando eu erro, de pedir perdão. Já errei aqui com alguns colegas e não tenho dificuldade de pedir perdão. Mas tranquilo. Volto lá para o início de quando eu comecei. A lei da semeadura. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Um abraço, um beijo no coração de cada um dos colegas. Que Deus nos abençoe. E parabéns pela sua passagem aqui por essa casa, vereadora Anne. Com certeza você vai deixar um legado e tem o meu respeito. Obrigado, presidente.
Seguimos com o horário político, faz uso da palavra, doutor Luiz Carlos Fontana. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, todos cidadãos criciumenses. Hoje eu vim falar brevemente sobre o nosso presidente da República, que é um ser um pouco desqualificado, né, para a gente não poder usar termos mais jocosos, né, vereador Marcos. Ele vem no nosso estado e sempre tenta plantar coisas ruins, né, querendo taxar nós catarinenses que somos pessoas ruins, somos pessoas do mal. Ele falou que nós somos pessoas que tratam mal, são racistas, que tratam mal pessoas que vêm de fora. Só que os números provam, né, que ele sempre está errado. O estado que mais recebeu migrantes, mais pessoas de outro estado, foi Santa Catarina. Isso daí não é à toa que a gente está aqui, com, né, cada vez mais quem é criciumense sabe. Os meus vizinhos hoje de trás antigamente eram do Nordeste, agora são pessoas do Pará. E eles mesmos falaram para mim que só do Pará tinham vindo mais de 8 mil pessoas. Se nós fôssemos um estado ruim, que não fosse acolhedor, que não tratasse bem realmente quem vem, que não é do nosso estado, com certeza essas pessoas não estariam aqui. Então, não é só porque é um estado acolhedor, é um estado que recebe bem as pessoas, a gente sabe que Santa Catarina é assim. Os catarinenses podem ser, às vezes, um pouco mais fechados, né? Não ser tão receptivos como, sei lá, em algum outro estado, no Rio de Janeiro, algum outro estado, Goiás. Mas é porque, sim, às vezes é um estilo de ser catarinense. Então, eu fico triste, né, que o nosso presidente vem, ele tenta sempre querer jogar um contra os outros, né? O empresário contra o trabalhador, o sul contra o norte, contra o nordeste. Infelizmente, as falas dele ninguém dá mais bola, né? Então, por isso que eu espero que ele continue falando essas asneiras. Eu espero que o povo de Santa Catarina não dê mais que 10% para o presidente Lula. Afinal de contas, realmente, nós somos os que mais pagamos impostos nesse Brasil e o que menos recebe em contrapartida. Então, isso daí é algo preocupante. Se ele quisesse fazer algo igualitário, com certeza, que Santa Catarina recebesse o que merece, né, em contrapartida ao pagamento dos impostos, com certeza Santa Catarina estaria cada vez melhor. E ele não apoia o nosso estado de Santa Catarina porque o nosso governador é o Jorginho Melo. O nosso governador que é do PL, um cara de direita, um cara centrado, que está fazendo o nosso estado crescer muito mais. Então, eu espero que ele continue falando essas asneiras que ele fala, porque sim, vai ajudar o nosso governador a esse ano se eleger no primeiro turno. Então, eu espero, né, que nossos cidadãos, né, do estado de Santa Catarina, na verdade, principalmente os criciumenses, não apoiem um ser desprezível que é o nosso presidente Lula. Obrigado. Seguimos com o horário político, com a palavra o vereador Abadias Bonano. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar os demais membros da mesa, todos que estão aqui, os vereadores. A minha fala, aliás, esse frio tem nos impossibilitado, eu tenho, minha imunidade é muito baixa, e a gente consegue, a maldita, ou sei lá o que ela é, da sinusite, da nasite, sempre vem, né? Cabeça doendo muito, até não iria usar a tribuna. Eu quero aqui fazer 2 destaques, vou falar sobre os projetos que vão entrar, mas vou falar aqui, quero cumprimentar aqui publicamente. Semana passada estive por alguns dias na Convenção de Pastores do Estado de Santa Catarina, da Assembleia de Deus, do Sudoeste do Paraná também. Eu sou um jovem pastor de 41 anos, sou pastor desde os meus 30 anos, mas estou nessa jornada desde os meus 12 anos de idade. E quero cumprimentar aqui o pastor Roberto Ovalho, presidente da Assembleia de Deus aqui de Criciúma, que é o nosso líder assembleiano, pentecostal, que foi eleito na junta executiva, para a mesa diretora das Assembleias de Deus de Santa Catarina, o 3º secretário, o 3º tesoureiro. Isso é algo significativo para nós, ter um representante, já tivemos até, inclusive, o presidente da convenção, mas o pastor Roberto é uma pessoa, um pai, um amigo, um conselheiro, que a gente carrega no coração, todo o amor, um homem fantástico. Deus abençoe o pastor Roberto, que merece muito esse posto de estar na mesa diretora da convenção da CIADESP, Convenção dos Evangélicos das Assembleianos, né? Senhor presidente, vamos pautar aqui, essa tarde, e a mesa diretora vai tomar uma posição,
eu vi alguém retrucando, comentando, e que não estão errados, de fato. Nós vamos montar daqui a pouco aqui a extraordinária para ter as comissões extraordinárias para dizer o sim. De fato, vamos falar o sim para os projetos de leis que serão apreciados. O querido governo tão bem explicou para a gente, me comunicou na sexta-feira, diante da nossa agenda, que é corrida também, não conseguimos debruçar nos projetos que estavam protocolados no final de semana. Tudo certo. Quando a gente vai fazer extraordinária para dizer o sim, porque o correto do correto do correto era, de fato, tramitar como é para tramitar, nas comissões. Passa lá, não precisava convocar extraordinário. É uma prerrogativa da mesa e está no regimento, está tudo bem também. Então, eu vou dizer aqui o porquê eu serei sempre contrário às dispensas. É uma posição que eu firmei já desde o ano passado, consolidei ela. Então, todas as vezes o governo já sabe disso. A gente já teve outras conversas que vierem tratar sobre o assunto. Não precisa nem olhar para mim. Eu estou dentro daquilo que o regimento me dá autorização. Vamos passar, é prerrogativa nossa, do vereador. Se você está confiante, está tranquilo para votar, para dispensar, está tudo certo. Cada um cuida do seu. Do meu, cuido eu. Ou quer cuidar do meu também? Eu acho que não, né? Cada um tem a sua cadeira aí, cuida do seu. Do meu, cuido eu. E do meu eu sou contrário à dispensa. Está tudo certo. Ou tem algum problema nisso? Obrigado. Seguimos com o horário político, faz uso da palavra. Vereadora Gorete, do PSDB. Declina. Vereador Neto Júnior vai ceder o seu tempo a Anne. Vereadora Tia Cid. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereadora. Senhor presidente, boa tarde. Muito bom estar aqui. Seja bem-vindo, né? Não tive a oportunidade ainda, mas bom tê-lo como presidente nessa casa. Nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste lá em casa, também aqui, né? Muito boa tarde. Eu estive a semana passada, não estava na casa, porque eu estava em Brasília, e todo mundo pergunta, né? Como que foi Brasília? Se Brasília nunca mais será a mesma, Anne, depois que eu passei por lá. Aquilo é muito quente. Quente em todos os sentidos, vereadora Gimondardo. Quente em todos os sentidos. A gente leva roupa conforme a nossa estação, e confesso que tive que, em outras lojas, comprar roupa de verão, porque lá chegou 37 graus. Então, assim, ela é quente em todos os sentidos. Foi muito bom. Eu acho que Brasília é uma cidade muito significante. A gente traz uma nostalgia de lá. Lá é a nossa história, né? Lá é que, bem dizer, decidido tudo o que acontece no nosso país. Pessoas que marcaram histórias estão lá sendo homenageadas em cada tela, em cada parede que a gente passa. E é muito bom. E melhor ainda foi o resultado que eu trouxe de Brasília para a Secretaria de Saúde, né? O nosso secretário ficou muito feliz. Acredito que será cumprida a palavra, né? O nosso senador Amin ali dispensou para nós R$700 mil. E isso é muito significante, muito importante para a Secretaria de Saúde. E eu fiquei muito feliz e eu quero voltar novamente, viu, Marquinhos? Nós vamos voltar a Brasília novamente, buscar mais recursos, mas vamos esperar passar a eleição. O senador, se Deus quiser, ele vai estar lá, né? Mas, enfim, não quero usar muito tempo aqui para falar de Brasília, porque muita gente pensa que todo político vai para Brasília para passear, né? A gente não vai para passear, a gente vai para trabalhar e para fazer acontecer, né, Patrícia? E isso é muito importante para nós que estamos aqui, cuidando do nosso município e cuidando, né, que é a minha pasta, a minha bandeira, que é a saúde, e que nós vamos hoje aqui também tentar ajudar um pouco mais, né? E, enfim, eu quero dizer também, aproveitar esse tempo e dizer que, a partir de segunda-feira, nós estaremos com 50% a menos, vereador Juarez, da cota de mulheres aqui nessa casa, né? Porque está deixando hoje aqui a nossa Câmara Municipal, a grande vereadora Gimondardo, né, que está nos deixando hoje, e também a Anne, né, que passou por aqui, relâmpago, né? Tem gente que pensa que os suplentes vêm para cá só para ocupar a cadeira, não vem, não. Né? Principalmente quando é mulher, vem para fazer a diferença, né, Anne? E a Anne fez um grande mandato, né? É uma pena de a gente perdê-la nesse momento, né, dela ter que ir, né? Como eu digo, a cadeira não é nossa, mas quando a gente usa, a gente faz valer a pena, né? Então, assim, foi um grande prazer estar com você aqui, Anne. É o último dia, vereador Obadias, está deixando a gente, né?
E também agir, né? Então, a partir de segunda-feira, só eu e a Gorete aqui de mulheres, né, vereadora Gorete? Mas a gente sabe se defender, viu, camarada? A gente sabe se defender. Mas, enfim, foi um grande prazer estar aqui com ambas e que Deus possa abençoar e que o sucesso, onde quer que vocês estiverem, que o sucesso seja santo. Muito obrigada pela oportunidade de aprender com vocês, duas mulheres guerreiras, mulheres que fazem a diferença na nossa cidade. Muito obrigada mesmo de coração. Que Deus possa abençoar grandemente. Seguimos com o horário político, faz uso da palavra, vereadora Gimondardo, do PCdoB. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereadora. Vereadora dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Neri Xavier. 7 minutos, vereadora. Obrigada, vereador Neri. Quero cumprimentar a mesa diretora, o presidente, os nobres colegas vereadores, cumprimentar a vereadora Anne e os vereadores que também encerram o seu período aqui de rodízio na Câmara de Criciúma. E dizer que, para mim, é motivo de muita alegria ser representante do Parlamento Municipal desde a legislatura anterior, e nessa, tendo sido a vereadora mais votada de Criciúma nas eleições de 2024, carrego isso com muita responsabilidade de ser uma jovem mulher que se colocou à disposição da política para transformar a vida das pessoas e, no fim das contas, também ajudar a construir essa sociedade, que é o que eu acredito que o parlamento municipal, estadual e o federal precisam se comprometer a fazer, vereadora Amaral. Falo isso porque tem muita gente que acha que o parlamento serve só para trazer emenda, só para articular orçamento, e ao contrário disso, eu entendo que, no fim das contas, as emendas impositivas do Congresso Nacional, da Câmara Federal, elas são sim fundamentais para desenvolver as nossas regiões, mas no fim do dia, quem faz a gestão do orçamento deveria ser o Executivo. Não é natural que a gente enxergue deputados federais inaugurando obra de rua, e isso é contraproducente no que diz respeito à política, inclusive no que a gente elegeu na Constituição Federal, vereadores. Então, é fundamental que a gente, mesmo com esses recursos, consiga fazer a gestão daquilo que é sustentável para as boas políticas públicas da nossa cidade, e eu tenho visto o empenho de cada colega aqui trazendo recursos para essas políticas sustentáveis, que é o que eu acredito que, no fim das contas, nós todos temos que ser protagonistas. Eu vou me licenciar por 4 meses, a partir de segunda-feira, quando assume o Júlio Bittencourt, que é meu suplente do Partido dos Trabalhadores, que volta à Câmara de Criciúma depois de muito tempo, e nesse gesto político com o meu objetivo de tentar fazer com que também essa perspectiva de cidade seja contemplada no que diz respeito não só à minha pré-candidatura a deputada federal, mas no que diz respeito à já contribuição, à já testada contribuição do Partido dos Trabalhadores para Criciúma nas gestões de Décio Góes. E falo isso porque tenho um compromisso nessa pré-candidatura de representar a ponte de relacionamento entre o governo federal e o sul do estado de Santa Catarina. Com esse compromisso, vereador, a gente já conseguiu muita coisa para Criciúma. Articulamos no Ministério do Esporte 1,5 milhão para o Criciúma Esporte Clube, trouxemos o programa Bolsa Futuro Digital, que forma jovens para o mercado de tecnologia, que existe um vácuo de muitas vagas, de mais de 5 mil vagas para Santa Catarina. A gente também trouxe o programa Mais Ciência da Escola, do Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Bairro da Juventude, junto com o Instituto Federal, para fazer a transformação dessa criançada que está na escola, que pode sonhar em ser cientista, que pode sonhar em ser pesquisador. E mais do que isso, a gente conseguiu articular dinâmicas importantes de relacionamento aqui das pautas de nichos importantes que também fazem parte do desenvolvimento da cidade. Então, é uma alegria muito grande poder ser, mesmo que enquanto vereadora, alguém que ajuda a articular as dinâmicas necessárias para que as nossas cidades continuem a se desenvolver. Aqui de Criciúma não foi diferente. No último período, a gente conseguiu, junto no Ministério da Saúde, articulações importantes para a liberação de recursos para a construção de unidade básica de saúde, junto do novo PAC. Assim como a gente tem discutido, vereadora Tia Cid, a discussão sobre a readaptação do teto MAC, que é o teto para receber recurso para mais especialistas na nossa cidade, que é uma demanda importante e antiga da região carbonífera. Aqui a gente também discutiu o Morro dos Cavalos e como a urgência dessa pauta precisa ser protagonista nesse processo, inclusive no que diz respeito às emendas parlamentares, porque vale dizer
com o tamanho de recursos que esses deputados da nossa região e que são, inclusive, o maior número de representantes diante de todos os deputados federais, precisa estar na ordem do dia a prioridade para o escoamento da nossa produção, para atrair mais indústrias, para gerar mais emprego de qualidade na indústria 4.0, que é nisso que eu acredito. E Criciúma pode voltar a ser o centro da economia catarinense, acredito muito nisso, e é por isso que esse desafio eu carrego com a emoção e com a alegria de ter passado aqui e não ter acumulado inimigos, mas ter principalmente construído amizade, construído respeito, construído admiração muito recíproca com os meus colegas e administrado essa dinâmica que é sobreviver diante de um parlamento que, mesmo sendo uma vereadora independente, que consegue aprovar suas pautas, com mais de 40 leis aprovadas e que quero continuar com esse trabalho daqui para frente. Espero, com todo o meu coração, voltar em novembro com boas novas para vocês e agradecer por todo esse tempo que construímos juntos esse caminho, agradecer a paciência, a energia que colocam e despendem nos seus mandatos para construir essa cidade, dizer que eu quero ser sempre parceira disso. Um grande beijo. Parabéns, Gi, boa sorte na tua caminhada, que Deus te abençoe. Questão de ordem cedida ao vereador Mílio D'Agostinho. Senhor presidente, essa questão de ordem é para transferir, tinha um recurso 01/2026 para o dia de hoje, queria transferir ele para o dia 13 de 7 de 2026, com referência ao projeto Pedala Criciúma. A transferência do recurso está em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado por unanimidade. Seguimos com o horário político. Líder do governo, vereador Marcos Machado. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste aqui e em casa. Eu subo à tribuna hoje para falar sobre 2 temas. E o primeiro dele, vereadora Anne, você que é uma lutadora dos direitos das mulheres e fez muito bem esse papel no período que teve aqui na casa, é para falar sobre uma mulher. Sobre a mulher que teve a vida transformada numa devassa nos últimos anos. E que na semana passada a justiça foi restabelecida. Quem vai dar a dona Kátia Smialewski as noites de sono que ela perdeu? Quem vai dar a Kátia Smialewski a tranquilidade de uma profissional qualificada que sempre teve? Desde 1982, prestando um serviço de excelência à Prefeitura de Criciúma e, em consequência disso, ao seu povo. Quem vai devolver para a Kátia Smialewski a fortuna que teve que gastar com um advogado para provar a sua inocência? Uma família toda foi colocada à prova durante os anos. A Kátia é uma profissional qualificada, prestadora de um serviço que merece todo o nosso reconhecimento. Mas algumas pessoas que usam da toga fazem da vida dos agentes públicos uma confusão sem tamanho, sem medida, para buscar alguém. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, nós tivemos um colega há pouco tempo que sofreu disso. A vida da pessoa é transformada numa devassa. Ninguém mais quer se preocupar com a verdade, a não ser com o número de compartilhamentos e de likes que isso pode render. Por isso eu subo à tribuna hoje para desejar, com muita tranquilidade, boas-vindas à engenheira Kátia Smialewski e que ela continue fazendo o trabalho de excelência que foi usurpada por alguns momentos. E parabenizar também o escritório do Dr. Ivo Carminati, que conseguiu mostrar a verdadeira causa, a verdadeira inocência da querida engenheira Kátia, e falar também, de forma muito rápida, sobre as transposições orçamentárias que precisamos fazer hoje. É uma transposição de R$200 mil, uma de 14 milhões, só para o público entender que o presidente ali na frente vai transformar uma sessão extraordinária em comissão
em reunião de comissão, onde nós aprovaremos recursos para o Hospital São José, para os termos de colaboração no pronto atendimento na UBS do Centro, da Boa Vista, será investido dinheiro no Nubeia, dinheiro do Convênio da Vida Ativa, da APAI e de tantos outros setores da saúde pública de Criciúma que o governo municipal precisa, e certamente a Câmara de Criciúma será parceira no momento que precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Seguimos com o horário político. Faz uso da palavra o vice-presidente Adinei Potelec. O vereador dispõe de 3 minutos e meio. Obrigado, presidente Neto. Saudar a Vossa Excelência, toda a mesa diretora, as colegas vereadoras, os colegas vereadores, público que nos acompanha aqui nas galerias, em especial os alunos do 7º ano da Escola do SESI que estiveram aqui conosco, falando de um projeto tão bacana que eles têm trabalhado e elaborado, pensando justamente nas crianças que têm chegado de fora com esses movimentos migratórios que têm chegado até Santa Catarina, especialmente Criciúma. Saudação especial à vereadora Anne Kessler. Foi uma alegria poder dividir esse período que Vossa Excelência esteve aqui na Câmara, que se encerra a sua última sessão hoje, mas foi uma alegria poder ter Vossa Excelência como colega aqui. Eu quero dar 3 destaques, senhores vereadores, nesse tempo que eu tenho aqui na tribuna, sobre a semana passada. O primeiro destaque sobre a visita que estive em Florianópolis, participando lá do Summit Cidades, o maior evento de gestão pública que acontece, posso dizer, no sul do país, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer as mais inovadoras práticas de gestão que existem dentro do serviço público, ótimos exemplos, ótimos cases que nós pudemos conhecer de municípios não só catarinenses, mas de municípios brasileiros que estavam ali trazendo as suas experiências. Um outro destaque também, e parabenizar o nosso grupo folclórico aqui da linha Batista, os representantes poloneses. Nós estivemos participando do lançamento da Frente Parlamentar Santa Catarina-Polônia, proposta pela Assembleia Legislativa, através do deputado Ivan Nats. Tivemos uma grande representação de coloneses, colonizadores poloneses que estiveram presentes nesse lançamento da Frente Parlamentar. O cônsul da Polônia em Curitiba estava presente, representante também da embaixada estava presente, e a vereadora Goretti, que estava lá também participando, prestigiando especialmente os nossos representantes da linha Batista. Eu fiquei surpreso porque da América do Sul, o Brasil é o maior parceiro comercial da Polônia. Isso é muito gratificante, isso é muito importante, As informações que nós temos é que existem mais de 2 milhões de imigrantes poloneses que chegaram no Brasil e que se espalharam por todo o Brasil, mas especialmente aqui em Santa Catarina. E aí essa frente parlamentar é um instrumento para poder aproximar cada vez mais e valorizar cada vez mais toda a imigração polonesa no estado de Santa Catarina. E o terceiro destaque é o trabalho da deputada Giovana de Sá, que eu acompanhei no final de semana, passou sexta e sábado, levando recursos para diversas instituições, diversas entidades, mais de 5 milhões de reais que a deputada Giovana destina das suas emendas impositivas aqui para Criciúma, para as entidades aqui de Criciúma, especialmente 2 do quais eu tive a oportunidade de indicar, que é a Casa Guido e a Associação Vida Ativa, que faz um trabalho excelente. Era esse o meu destaque. Obrigado, presidente. Seguimos com o horário político. Faz uso da palavra agora a vereadora Anne. Você tem 1 minuto, o tempo desse vereador, o tempo do vereador Márcio Darosa. Então, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e meio, vereadora. Uma tribuna livre. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, todos que nos acompanham também através das mídias sociais. Ao agradecer a Deus pela minha saúde e pela oportunidade que eu tive de estar nesta casa, mesmo sendo a 5ª suplente, eu gostaria de agradecer também ao deputado
Júlio Garcia, ao prefeito Vaguinho, ao vice Salésio, ao ex-prefeito Clésio Salvaro, que no partido, que são os políticos hoje, que tomam a maior parte das decisões do nosso partido. Então, eles me permitiram estar aqui, tendo a honra de poder conhecer melhor uma Câmara de Vereadores e conhecer o que um vereador faz, não só pelas notícias que nós vemos nos jornais, né? Às vezes nós vemos aquele pedacinho lá na notícia e acabamos, muitas vezes, até interpretando mal o trabalho de um vereador. Eu queria dizer que um vereador, ele trabalha muito mais do que eu achava que ele trabalhava, de verdade. E vocês mesmos, colegas vereadores, quando eu entrei aqui, eu lembro que eu me comprometi a acertar mais e errar menos, isso foi no meu primeiro discurso, e me comprometi a ter um bom relacionamento. Saio daqui dizendo que eu cumpri com a minha palavra. Tive um bom relacionamento com todos aqui da casa, saio respeitando a cada um de vocês e tenho certeza que vocês também conseguiram me respeitar, porque eu me senti respeitada dentro desta casa, me senti acolhida e saio daqui com uma experiência muito grande mesmo. Cada discussão nesta casa, cada votação, o que no começo me dava dor de estômago, depois foi se tornando em aprendizado. No começo eu achava, poxa vida, mas por que aquele vereador fez isso? Mas, no final de tudo isso, eu estou levando para casa como um aprendizado, porque cada um de nós tem o direito de vir aqui e dar o seu posicionamento. Tem esse direito. E cabe a nós entendermos que cada um tem o seu direito e fazermos isso com forma respeitosa. Agradeço a todos vocês que fizeram isso comigo de forma respeitosa e da mesma forma que eu procurei também fazer. Mas, já que eu consegui dos colegas vereadores um tempinho, eu vou poder apresentar para os meus eleitores, para quem me acompanha, vou poder apresentar um pouco do que eu consegui fazer aqui, em conjunto também com esta casa, com a aprovação do presidente, com o apoio das colegas vereadoras, com o apoio dos colegas vereadores. Quando começou lá aquelas questões dos bilhetes nas mochilas, vocês lembram? Foi lá assim, bem no comecinho. Primeira semana vieram me chamar e agora estão colocando bilhetes nas mochilas das meninas vereadoras. E agora? O que eu vou fazer? Chamei vereadora Giovana, chamei vereadora Gorete, fizemos reunião, fomos conversar com as meninas, fomos na delegacia. O doente que estava cometendo o crime foi localizado, está respondendo o processo. E depois de tudo isso, nós passamos a ter encontros com mulheres no nosso gabinete. Essas mulheres foram dando ideias do que poderíamos fazer durante o mandato. Fomos no Ministério da Mulher em Brasília. Primeira vez em Brasília, conhecendo o Ministério da Mulher. De lá, trouxemos a ideia de realizar uma audiência pública aqui no município de Criciúma para discutirmos sobre a possibilidade de implantação de uma Secretaria da Mulher no município de Criciúma. As vereadoras, mulheres da casa e os vereadores homens ajudaram, estavam aqui presentes e o resultado da audiência foi, por unanimidade, que nossa cidade quer uma Secretaria da Mulher aqui em Criciúma. O prefeito Vaguinho também quer. Ele deu a palavra de que quer essa secretaria, de que estão realizando os estudos para a implantação dessa secretaria, e que bom, que não é uma secretaria para a criação de muitos cargos, ou para a criação de novos setores, ou para que a máquina pública seja onerada, mas sim uma secretaria para que esses direitos das mulheres, essas ações voltadas às mulheres, possam ser centralizadas de forma especializada num setor só, num setor único.
Em relação ao meio ambiente, nós estivemos no Ministério do Meio Ambiente em Brasília, acompanhando o governo do município, para visitarmos lá um projeto que, quando eu estava como diretora de meio ambiente, o prefeito Vaguinho já havia me pedido que eu pudesse implantar. A agenda a Brasília aconteceu quando eu estava aqui na Câmara, então eu acompanhei o governo do município, conhecemos lá o programa Recicle e Ganhe Crédito, que é um programa onde o munícipe vai até alguns pontos da cidade, entrega o material reciclável e recebe PIX na hora. Isso agora o governo do município está dando encaminhamento, está visitando empresas e eu não tenho dúvidas de que esse projeto ele será colocado em prática. E aí eu tinha que aproveitar esses 5 meses de mandato, eu tinha que fazer como se fossem 4. Eu tinha que fazer como se 4 coubessem dentro de 5 meses. Então, nós realizamos tribunas livres, esteve aqui a Abadeus, apresentando o projeto Cristo Redentor Mais Verde, esteve aqui a Rede Catarina de Proteção à Mulher, nos apresentando aqui dados impressionantes, eles que também estiveram presentes na nossa audiência pública. Realizamos uma sessão especial na Unisul, pelos 62 anos de universidade. A Unisul foi a universidade onde eu me formei, onde o meu esposo se formou, onde nós construímos uma trajetória profissional, e esta Câmara esteve lá para poder homenagear aquela universidade tão importante para a nossa cidade. Então, vereadores, muito obrigada. Vocês foram especiais para mim. O tempo que vocês me concederam agora, presidente Neto, vereador Márcio, também foi de grande importância. Vereador Neri, ainda vou deixar uma digital num projeto que estamos fazendo juntos. Protocolamos hoje um projeto relacionado à educação ambiental nas escolas. E essa ideia surgiu quando nós dois estávamos lá na escola, que é da base do vereador Neri, a escola Giacomo Búrigo. Fomos lá, cantamos o hino, conhecemos aquela escola, vereador Neri, vimos o trabalho de educação ambiental que aquela escola municipal realiza. Então, sentamos, elaboramos esse projeto e já protocolamos nesta casa. E é isso que é importante. Sair daqui com o apoio dos vereadores, com a parceria dos vereadores, sair daqui respeitando todos vocês cada vez mais, defendendo o trabalho de vocês nas ruas, porque nós sabemos que não é um trabalho fácil. O vereador acorda cedo, vai dormir tarde, acaba deixando a família muitas vezes de lado e na rua está sempre mal falado. É sempre o vereador que não fez nada e o vereador, coitado, teve que ganhar, teve que passar uma campanha eleitoral doída para conseguir os votos daqueles que o apoiam, daqueles que mais gostam, para chegar aqui, acordar cedo, dormir tarde, a família não suportar isso, a família brigar, e por que tu estás fazendo? Eu continuo falando porque os vereadores estão todos balançando com a cabeça, dizendo que sim, viu? E chegar aqui, termos que nos respeitar, embora tendo opiniões diferentes, termos que trabalhar duro, e a população achando que nós estamos ganhando um baita de um salário, sendo que realmente o nosso salário não é alto, se comparado com cidades daqui do estado de Santa Catarina, se comparado com cidades do Brasil, temos um pequeno número de assessores, temos um salário baixíssimo para custear todas as despesas que nós temos durante o dia a dia. Parabéns, vereadores, vocês são guerreiros e eu pude me sentir uma guerreira durante 5 meses. Espero que eu saia daqui também tendo deixado um pouquinho de mim para cada um de vocês. Obrigada, presidente. Obrigado, Anne, parabéns pelo teu trabalho, que Deus te abençoe na tua caminhada, tá? Seguimos com o horário político, faz uso da palavra o vereador Amaral Bittencourt. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero parabenizar o nosso vereador Marcos Soares Machado, nosso líder do governo, que está conduzindo muito bem a liderança dessa casa, e faço das suas palavras, vereador, as minhas em relação à engenheira Kátia Smialeski. Mas eu quero falar aqui, que foi domingo, quero parabenizar a Cris Freta, junto da secretária de Social do Udissônigo, que realizaram casamento coletivo, casamento comunitário, 40 casamentos lá no Flor de Lis, 40 pessoas que tinham o sonho de realizar um casamento, e a Cris, presidente da Secretaria de Cultura, realizou esse sonho para aquelas pessoas humildes. E também, quero também parabenizar também os patrocinadores que ali ajudaram a realizar essa festa, ao proprietário lá também do Flor de Lis. Foi uma benção. Quem não esteve lá perdeu, né, vereador Marquinhos? Mas eu gostaria de falar aqui, na sexta-feira passada, em nome da nossa comunidade, do bairro Boa Vista, nós queremos agradecer o deputado Júlio Garcia. O deputado Júlio Garcia, que tem sido um político que, na sua fala, ele sempre comenta que a política é a arte de fazer o bem. Na sexta-feira passada, ele designou um recurso que há mais de 2 anos a nossa comunidade estava aguardando para a realização ali do nosso centro comunitário, que estava caindo, tocaram fogo, e Júlio Garcia disponibilizou mais de R$700 mil, e o nosso prefeito Vaguinho, que dá gosto ter trabalhado por Vaguinho, dá gosto ter elegido o prefeito Vaguinho, e hoje pela manhã, vereador Miri D'Agostinho, a empreiteira já estava lá. 7 horas da manhã eu estava lá com a empreiteira, lá com o Renan, e já vão começar o centro comunitário lá da nossa comunidade. Estou muito feliz, a gente quando é líder, que a gente recebe um retorno assim do prefeito, de alguns deputados, a gente fica muito feliz. Mas também gostaria de parabenizar aqui hoje a vereadora Anne, que teve essa passagem conosco aqui na Câmara de Vereadores, o meu colega também, o vereador Toninho da Figueira, tiveram um período conosco aqui, entendeu? Um período curto, mas bem aproveitado. Aprendi muito com vocês, tá? Confesso que aprendi muito com vocês, mas a vida da gente é assim. Eu também já tive essa passagem como suplente, vocês ainda tiveram o privilégio de ter 4 meses. Eu tive um só. Mas agradeço a Deus pelo aquele um me tornou em 4. Hoje sou vereador de Criciúma, com muita humildade, sempre fui muito respeitado aqui nessa casa, que Deus abençoe a cada um de vocês, que eu não tenho dúvida, entendeu? Um dia vocês estarão aqui como vereador, e vocês estarão falando da mesma forma que eu estou falando para os suplentes que estão lá do outro lado. Que Deus nos abençoe. Seguimos com o horário político, faz uso da palavra. O vereador Miri D'Agostinho, Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, muito boa tarde. Quero saudar os pares vereadores, a todos que nos acompanham a sessão esta noite. Primeiramente, elogiar a vereadora Anne Kess por esse belo trabalho que fez nessa casa. Para mim não é surpresa porque conheci ela profissionalmente, o trabalho que fazia no governo da cidade de Criciúma. Tive o prazer de ser secretário juntamente com ela. E a vereadora Giovana Mondardo, vou além mais, a vereadora Giovana Mondardo. Tranquilamente, eu sei com toda certeza que você vai vir para cá e vai renunciar ao mandato aqui. Porque vai se eleger deputado federal, vai ser a nossa representante. É isso que a gente deseja, pelo belo trabalho que tem feito aqui, essa simpatia voltada sempre a grandes projetos para a cidade, pensando sempre na cidade, buscando recurso federal para aplicar na nossa cidade. Então, é de gente assim que precisamos lá no Parlamento, em Brasília, os nossos representantes aqui que possam, com certeza, nos representar lá em Brasília. Da mesma forma, falo do meu senador, né? O senador Amin, que independente de partido, todos que vão no gabinete, todos os vereadores que foram lá, né, vereador Juarez? Sempre tratado com maestria, um homem educado, pensando sempre na cidade de Criciúma, também em todo o estado de Santa Catarina. Esse é de Santa Catarina, né, vereador Tencídio? Esse é verdade, de Santa Catarina, e com certeza vai fazer falta, não vai fazer falta, que vai se reeleger novamente e poder nos representar por mais 8 anos lá em Brasília.
E dizer também da minha gratidão, do retorno da Kátia. Kátia foi uma secretária, tive o prazer de trabalhar juntamente com ela, e ela é aquela secretária que não é puxa-saco, não. Porque normalmente o puxa-saco puxa o tapete também, e essa não. Essa realmente veste a camisa e vai a fundo. Me lembro muito bem, vereadora Giovana, quando o prefeito Clésio Salvador disse assim, secretário Miri, as diretoras estão mentindo para você. Estão mentindo. O que eu fazia? TBC. Tirava a bunda da cadeira e ia nas escolas ver. Para ver o que ocorria, né, vereador Tonina Figueira? E agora, com a vida da Kátia, prefeito Vaguinho, olhe bem para mim. Tem gente mentindo para você. Tem secretário mentindo para você. E com certeza a Kátia vai dar outro governo, outro astral daqui para frente. Por isso, prefeito, cuide bem, tem secretário mentindo para você. Um grande abraço a todos. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito, senhores vereadores e vereadoras, que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento 384/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe estudo de segurança por parte da Defesa Civil sobre a árvore que fica no leito do rio, atrás da casa da rua Sebastião João da Silva, número 170, bairro Vila Floresta. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Tonina Figueira. Vereador Amaral. Senhor presidente, colegas vereadores, vou pedir que coloque uma foto aí. Cadê o Matias? Vem comigo, Matias, tem tempo ainda. Pessoal, então, em vista desse clima que a gente vem, o pessoal se preocupando, né? E fica um alerta, a gente sempre respondendo para a população, a pedido do morador dessa região. É uma árvore onde ela corre esse risco. O pessoal ali já vem sofrendo há tempo. É um pé de árvore que, aliás, é um eucalipto. Né? Não vou dizer que não tem serventia, ele tem, mas ele tem um risco muito grande, enorme, de fazer um estrago aí, devido a esse clima que a gente tem que se preparar e ficar atento, né? Então, fica aqui o pedido do morador, a gente, como representante do povo, a gente traz essa imagem, pedindo que os órgãos competentes aí do meio ambiente consiga dar um retorno para a gente em cima desse requerimento. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis por questão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 385/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto para revitalização da rua José Lúcio Godinho, Rio Mainã. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Tonina Figueira. Senhor presidente, mais uma vez, a pedido da comunidade, eu quero mostrar essa rua, se tiver mais imagem. Essa rua, ela é ali no bairro Rio Mainã, atrás do Moniário ali. E essa rua, senhor presidente, inclusive o dia que eu estive lá, que o pessoal me chamou, eles falaram, já passou vários aqui, vários, inclusive passou o presidente Neto. E eu falei para eles, a nossa parte nós fizemos, tanto eu como o presidente Neto, só que tem coisas que não dependem da gente. Então, mas eu vou contribuir de alguma forma. Não digo que eu quero ser o pai da criança, mas eu quero ajudar de alguma forma. Então, eu tenho certeza que é aquilo que eu falo. Se mais vereadores vão no meu bairro pedir para fazer as coisas, eu vou ficar contente, porque vai ajudar a contribuir. Então, fica aqui esse pedido, em nome da Câmara de Vereador, onde foi feito um desvio ali, enquanto o pessoal fazia a questão das vias rápidas,
foi feito um desvio e acabou trazendo um transtorno para os moradores que moram ali. A rua ela tinha um asfalto, acabou danificando todo o asfalto e hoje ela está ali, né, aquela clatéria. Então, fica aqui esse pedido, né, em nome da comunidade e em nome da Câmara de Vereadores aqui, né, se vocês me permitirem. E eu agradecer, presidente, o senhor também passar lá, como muitos passaram. Obrigado. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 323/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Retirada de árvore caída na rua Guerra Junqueira, bairro Próspera. Requerimento 386/2026, de autoria da vereadora Aniquece Bittencourt Fortunato. Envio de expediente ao chefe de Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca do andamento dos estudos para a criação da Secretaria Municipal da Mulher. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aniquece. Este requerimento, presidente, ele veio após uma conversa com o prefeito Vaguinho. Na semana passada, nós estávamos lá no Summit Cidades, passamos para ele o resultado da audiência pública, foi a oportunidade em que tivemos para nos reunir com ele. Passei para ele o resultado da audiência pública e ele já havia respondido a um requerimento nosso, dizendo que estava realizando estudos para verificar a possibilidade de criação dessa Secretaria da Mulher, em conjunto com o Conselho da Mulher. Então, agora, esse requerimento, conforme também já conversado com o prefeito Vaguinho, ele já sabe que vai receber esse requerimento e vai elaborar essa resposta para que o município informe como o andamento desses estudos, porque os estudos ele já respondeu que estão sendo realizados. O questionamento agora é referente ao andamento desses estudos. Eu não estarei aqui na casa, na resposta desse requerimento, mas as vereadoras Gorete, Tia Cid, vereadora Giovana Mondardo estarão aqui. Aproveito até já para aproveitar um bom licenciamento para a vereadora Giovana Mondardo. Ela não estará também na resposta, mas eu tenho certeza que as vereadoras Gorete e Tia Cid vão dar encaminhamento a essa questão junto ao prefeito municipal. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho da Figueira. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar a vereadora Anne pelo esse requerimento, dizer que eu não pude estar presente na audiência pública, mas eu vou dizer também, tem que ser muito verdadeiro, que a gente tem que ter um cuidado, né? Eu sei que é uma pauta muito importante, quando se fala em mulher, fala em segurança, fala em proteger a mulher, tendo em vista que tudo que vem acontecendo na cidade, não só em Criciúma, mas por todo o Brasil, todo mundo, a violência contra a mulher. Mas quem lembra daquele caso, vereadora Gorete, da funcionária da prefeitura, que se jogou de cima de um prédio? Quem lembra disso? Eu lembro bem. Quem lembra disso? O senhor lembra dela? Acho que o senhor trabalhou no seu, né? Trabalhou com o senhor. E uma menina que, nossa, eu me lembro como se fosse hoje, quando o pai tirou a vida daquela criança ali no bairro Imperatriz. Tocou fogo na casa, matou a menina. O senhor também, Mirida, você ajudou muito. E a Cris ajudaram muito. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando... Hoje nós temos uma secretaria, que é o social. O social está ali para fazer aquilo ali. Nós temos os CRAS, eles estão ali para cumprir aquele papel. Mas nós não temos tempo. Muitas das vezes, com todo respeito a todo o profissional que está lá na ponta, né, e a secretaria, tem muita secretaria que está ali para enxugar gelo. Enxugar gelo. Então, eu peço que... Não, eu tenho certeza que da parte da vereadora Anne, que eu já conheci ela como secretária do meio ambiente também, quando eu trabalhei na frente de trabalho no Segunda Chance, mulher que eu sempre procurei, sempre fui lá, sempre muito bem atendida, não só eu, né, como muitos que procuraram, ela sempre soube usar aquela pasta. Eu tenho certeza que essa pasta a senhora vai contribuir muito. Porque nós não temos só criar mais uma secretaria, porque vai vir cargo, infelizmente vai vir, ele tem que ser verdadeiro. Mas eu tenho certeza que
por parte da senhora, vai ser bem muito representada, secretária Anne. Porque a senhora faz a coisa acontecer. A senhora é que nem a Cris, aquela que o secretário, quem alguém falou o nome dela aqui. Hã? O Amaral. Porque é outra mulher que faz acontecer. Mulheres que estão na ponta, como muitas que tem, faz acontecer. Porque tem secretarias, infelizmente, está ali para enxugar gelo. Enxugar gelo. Porque uma mulher pediu socorro, ninguém deu os valores que ela precisava, ela se matou, uma funcionária da prefeitura. Vocês lembram disso? Uma mulher que ajudou muito, e ela ajudou a mudar a vereador Miri D'Agostinho. O senhor lembra disso? Ela me procurou na época, Toninho, eu preciso da tua ajuda para ajudar uma família. Só que ela também estava precisando de socorro e viraram as costas para ela. A prefeitura virou as costas para ela. Então, mas eu tenho certeza que a senhora, vindo da senhora, do vereador Anne, eu tenho certeza que a senhora vai saber usar e fazer acontecer para essas mulheres que precisam desse olhar com mais carinho. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador que queiram discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 324/2026, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Sinalização vertical e horizontal, inclusive em lombadas, na rodovia Narciso Dominguini. Indicação 325/2026, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Manutenção na boca de luva localizada na rua São Vicente de Paula, de frente ao número 405, bairro Michel. Indicação 326/2026, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Manutenção asfáltica na rua Agrícola Índio Guimarães, em frente ao número 677, bairro Comerciário. Indicação 327/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Recapeamento asfáltico na rua Valentim Pizetti, 27, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação 328/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Recapeamento asfáltico na rua Avenida Gílio Búrigo, 1554, bairro Ana Maria. Indicação 329/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Poda de árvores localizado ao longo da Avenida Gílio Búrigo, 1554, bairro Ana Maria. Indicação 330/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Poda das árvores localizado na rua Telesfero Machado, 972, bairro Ana Maria. Indicação 331/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Poda de árvores localizada na rua Bernardino Nunes Bento, bairro Ana Maria. Indicação 332/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Manutenção das placas de sinalização localizada na rua Telésfero Machado, bairro Ana Maria. Indicação 333/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Realinhamento de fios dos postes de iluminação pública localizada na rua Antônio Paulo de Souza, 378, bairro Ana Maria. Indicação 334/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Limpeza da pracinha no bairro Ana Maria, bem como manutenção do concerto dos brinquedos ali localizado. Indicação 335/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Recapeamento asfáltico da rua Mário José da Silva, bairro Ana Maria. Indicação 336/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Notificação do proprietário do terreno localizado na rua Miguel Antônio Miguel, número 151, bairro Ana Maria, a fim que ele providencie a limpeza. Indicação 337/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Recapeamento asfáltico da rua Maria José Silva, 59, bairro Ana Maria. Indicação 338/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Recapeamento asfáltico da rua Madre Paulina, 158, bairro Ana Maria. Indicação 339/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Reparos da pavimentação com lajotas na rua Rio Negrinho, de frente ao número 131, bairro Nossa Senhora da Salete. Requerimento 387/2026, de autoria do vereador Antônio Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que caminhe as seguintes informações complementares referentes à usina municipal de asfalto. Em razão das respostas apresentadas ao requerimento 857/2025, as quais não trouxeram elementos técnicos
financeiros e documentos suficientes para fundamentar a decisão de paralisação da estrutura pública. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor, vereador Dr. Luiz Fontana. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Boa noite, presidente. Esse requerimento foi feito já ano passado, nós questionamos em relação à indústria do asfalto. Para quem já visitou, sabe onde é que fica. Estava lá, nós já fizemos a pergunta no passado em relação à paralisação da fabricação do asfalto. Então, Criciúma ficou por muito tempo produzindo o próprio asfalto, né? A gente sabe que a nossa cidade está asfaltando quase todas as ruas, né? Estamos numa crescente do asfaltamento das ruas. E fizemos a pergunta no passado. Essa indústria vai continuar fechada? Eles vão voltar? Por qual motivo fechou? Então, não tivemos uma resposta assim muito concreta em relação a valores e eles falaram que iam fazer um experimento. Eles iam ficar alguns meses com a indústria com a indústria fechada e eles iam terceirizar esse serviço. Então, já deu mais que 6 meses do nosso requerimento para saber se realmente vale a pena a produção ou não do asfalto voltar para a indústria. Acredito que tem que ser muito bem pensado, até porque foram compradas as máquinas que estão lá paradas no momento, são máquinas, aparelhos bem caros, fora o restante, a frota, os caminhões, e pelo que consta está sendo terceirizado a produção do asfalto em outra cidade, e Criciúma, o município ajuda um pouco no transporte, mas são contratadas também terceirizadas empresas para fazerem esse transporte do asfalto. E a preocupação grande do asfalto é porque conversamos com pessoas que trabalham lá na usina, conversamos com pessoas especialistas que falaram que realmente, quando tem uma produção própria, acaba sendo melhor, até porque o asfalto, para ele sair de uma cidade para outra, tem toda a questão desse resfriamento que pode acontecer no asfalto no meio do caminho. Então, quanto menor o trajeto, quanto mais rápido ele for utilizado, melhor vai ficar o asfalto a longo prazo. Então, por isso que era importante a gente saber, entender se realmente compensa ou não. Até porque tem municípios, os outros municípios da região, eles também produzem. Tem municípios que são pequenos, que não conseguem ter sua própria indústria, mas eles fazem tipo um consórcio, se juntam 2, 3, 4 municípios e produzem e acabam conseguindo distribuir e atender bem essas cidades. E acaba compensando também. Então, nós estivemos lá, a gente viu que tinham mais de um caminhão que estava parado. Pelo que consta, foi orientado que um caminhão estragou, furou o pneu, não arruma, vamos deixar tudo parado por enquanto, para saber se nós vamos ou não, se o município vai ou não retomar a indústria do asfalto. Eu acho muito importante, porque é um valor bem caro, bem alto, é bem alto a produção, a terceirização, a gente sabe que também a questão do transporte também é importante. Então, para o nosso município, que a gente vê aí várias ruas sendo asfaltadas, precisamos saber se realmente compensa ou não financeiramente. Isso é importante, porque é dinheiro do contribuinte e, claro, que a gente sabe que às vezes, deu um problema no aparelho, claro, precisa terceirizar, mas não era isso, não foi o objetivo. Pelo que consta, realmente foi porque eles quiseram tentar fazer essa terceirização para ver se era mais viável financeiramente. Então, por isso esse novo requerimento. Esperamos que sim, seja respondidas as nossas dúvidas, porque também é uma resposta para a população. Até porque a gente sabe que a terceirização não é só uma empresa, eles estão terceirizando várias partes desse serviço do asfalto, que é o transporte, que é a produção, e também estão usando recursos do município. Então, é importante a gente saber todos esses detalhes. Então, por isso do requerimento. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis por essa condição, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 340 para 2026, de autoria do vereador Neri dos Santos Xavier. Instalação do painel eletrônico informativo com exibição de hora, temperatura e informações de utilidade pública no Parque Municipal Guise Serafim, localizado na Avenida Universitário, bairro Santa Luzia. Requerimento 388/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o porquê da ausência de lixeiras em praças recém-construídas ou revitalizadas, como, por exemplo, a Praça Claudino Miglioli Valvassori, bairro Maristela, que desde a sua inauguração não foram instaladas lixeiras, e a Praça do Trabalhador, no bairro Próspero, que possui apenas 2 lixeiras ao lado da parada de ônibus desativada. Desculpa. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Toninho da Figueira. Senhor
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez eu vou pedir para botar uma imagem ali da praça. Essa, como muitas, infelizmente, que está faltando um pouco do olhar do governo. Vou cifrar aqui de novo aqui o nome da secretária, aliás, vereadora Anne. A senhora, quando estava na frente do meio ambiente, fazia acontecer, tá? Faz falta. Com todo o respeito, quem está lá, eu nem sei, na verdade, quem está lá. Eu sei que só volta e ocupa um lugar, né? Mas, secretária, eu nem sei, mas a senhora faz falta. E vou dizer, e vou pedir mais aqui também, vereadora Anne, de repente, dá tempo ainda da senhora acrescentar no projetozinho do vereador Neri Xavier, que vocês querem levar para dentro do colégio, a pauta da educação ambiental, acrescentar essas lixeiras e que eles façam o papel de recolher os lixinhos, porque nós cobramos tanto a educação das pessoas, mas falta o olhar do governo. Nós temos paradas de ônibus, vou usar um exemplo, as paradas, que estão aí com lixeira já faz tempo, abandonadas, cheio de lixo. Falta um pouco, claro, sim, da população olhar, uma xepa de cigarro, enfim, uma tampinha, um papel do dia a dia, jogar, que acaba jogando no chão. Falta isso, eu vejo muitas das vezes as pessoas jogar, mas falta, porque eu digo, sempre eu falo, espeto de pau, casa de ferreiro. Ou casa de, é isso? Casa de ferreiro, espeto de pau, Tá entendendo? A gente tem que ter esse cuidado, né? E a gente não... Mas, enfim, isso aqui é um pedido que as pessoas nos procuram e também a gente que acaba percebendo, né? Então, nós temos, né, que o pessoal consiga fazer essa manutenção. Alô, quem está na frente da Secretaria de Meio Ambiente? Senão vamos fazer uma votação aqui para a secretária Varane voltar aí. Vamos dar um exemplo aí para a população e vamos lá fazer a parte de vocês. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 389/2006, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envie de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal que questione se existe projeto de cercamento das praças com parquinho de areia, campo de futebol e de vôlei, uma vez que a presença de animais de areia traz doenças como sarna, bicho de pé, bicho geográfico. Existe higienização adequada para esses lugares? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Toninho da Figueira. Pessoal, boa noite mais uma vez. Subo aqui com muito orgulho de poder trabalhar e representar o povo lá fora. Eu vou pedir que mostre... Matias, cadê o Matias? Bota o videozinho aí para mim, Matias, faz favor. Um exemplo. Tem som aí? Bota o somzinho. Não tem som. Pessoal, isso ali... Essa história é importante para você que é pai e você que é mãe, principalmente, né? Mostrou que existem perigos escondidos nos parquinhos, viu? Micro-organismos, bactérias podem estar na areia, coliformes fecais, fungos e transmitir doenças. Vamos prestar atenção juntos aqui nessa matéria da Karina Kupp. Quem vê a Helena assim toda feliz brincando no parquinho, nem imagina o que ela passou quando ainda era bebê. Ela teve uma bactéria chamada Staphylococcus, que causou uma doença chamada síndrome da pele escaldada. Como se a pele dela tivesse recebido água muito quente e foi descamando. Grace, mãe de Helena, acredita que a doença foi consequência do contato que a filha teve com a areia dos parquinhos. De lá para cá, ela reforçou bastante a higienização depois das brincadeiras nos espaços públicos. E essa preocupação dos pais não é à toa. Isso porque a areia dos parquinhos pode esconder micro-organismos prejudiciais para a saúde. Uma pesquisa feita recentemente em São Paulo revelou dados assustadores. Nas amostras de areia coletadas nos parquinhos infantis, a quantidade de coliformes fecais chegou a 16 mil por cada grama analisada. Já a presença de fungos variou de 24 mil a 510 mil
por cada grama de areia analisada. Os pesquisadores encontraram também ameba e giardia, 2 tipos de protozoários que podem causar uma série de doenças. Aqui em Florianópolis, algumas praças públicas adotaram uma medida de proteção dos parquinhos para evitar a entrada de animais. O cercado é uma forma de fazer com que os animaizinhos não circulem pelo espaço, evitando a contaminação da areia. Pessoal, a gente trouxe esse vídeo aqui para dar um exemplo, e eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que acompanham, muitas das vezes, aí um canal de comunicação no jornal, enfim, porque botaram uma matéria na Jean Plus, se eu não estiver equivocado, e muitos foram ali e questionaram, mas o vereador falando de um parque, de um cachorro, enfim. Pessoal, nós estamos tentando ajudar, a contribuir, a cuidar de um espaço. Eu sou um amante dos animais, eu adoro cachorro, cavalo, enfim, já falei nesta casa várias das vezes, e defendo muito. Tem uma pauta, infelizmente, não consegui botar ainda sobre os cachorros, mas, se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir agregar muito sobre isso. E eu quero deixar claro que eu não sou contra os cachorros dentro de um parque, mas sim cuidar, os cachorros que são vacinados, enfim, eles podem frequentar, mas que as pessoas, quando for, cuidem onde o seu cachorro faça a sua higiene, para que não causamos um problema maior para uma criança, porque a criança ela não tem noção, ela vai ali, senta e brinca, enfim. Então, a nossa preocupação maior é cuidar da saúde das crianças, enfim, é saúde pública, nós estamos falando de saúde pública. E nós temos hoje vários parques, a gente até conversou com o Vitor em outro momento, o Vitor nos atendeu muito bem, olhando as questões de alguns parques que faltam fazer um cercamento, que estão com a cerca caída, enfim, né? Tenho certeza que ele vai fazer um belo trabalho, ele vai conseguir retribuir, mas que se o governo, ou os órgãos competentes, aonde começar a fazer esses parques na cidade, que eles olhem com carinho e já vêm fazendo o cercamento. Não só aqui na região central do centro, nos parques maiores da região, Parque Altair, Parque da Santa Luzia, Parque do Rio Maina, mas sim que eles olhem com carinho para os parquezinhos dentro dos bairros. Porque os bairros também precisam desse olhar. Precisam desse olhar. Então, repito, né, não sou contra os animais, eu adoro o cachorro, mas tem que ter o cuidado, onde eles vão, onde eles se faz a higiene, tem que ter esse cuidado. Então, esse é o pedido nosso, através de uma senhora que teve uma neta que acabou pegando no bicho geográfico, porque tem. O cachorrinho hoje nós temos hoje uma epidemia de cachorro solto na rua, nós estamos falando de saúde pública também. Nós temos uma epidemia de cachorro na rua, o qual acaba, infelizmente, não são vacinados, não são cuidados, tem sarna, e carrapato, e cria vários outros tipos de doenças. Ali está a prova disso. Então, fica aí nosso pedido aos órgãos competentes que comecem a olhar com carinho, fazer um levantamento de quantos parques nós temos na cidade, quantas pracinhas nós temos na cidade, e que dê esse olhar com carinho para essas comunidades. Não só aqui na nossa região central, enfim, nos parques maiores. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis, primeiros que estão, contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 390/2026, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe possibilidade da construção de uma faixa elevada em frente à escola Civil Alvarenga, bem como modificar a rua para mão única. O requerimento continua em discussão. Com a palavra ao autor do requerimento, Toninho da Figueira. Boa noite, senhor presidente. Vou pedir ali que mostre mais uma imagem ali, nesta rua. O secretário Emílio D'Agostinho, acredito que já passou por esse colégio, quando atuava aí como secretário de Educação. Esse é um pedido não só da diretora, tá, que nos procurou também, nos pediu, mas também da comunidade. Que se preocupando com o risco, é uma rua bem movimentada. Acredito que muitos de vocês conhecem esse colégio, já passaram por ali, né? Então, é um pedido, né, de preocupação que a gente tem, não só com os pais que transitam ali, com os professores, mas sim maior preocupação com as crianças que ali frequentam. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis, primeiros que estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passando para a ordem do dia. Solicito, senhores vereadores e vereadoras, que façam a confirmação do quórum.
Em única discussão e votação, a moção de aplauso, número 16/26, de autoria do vereador Miri D'Agostin, a Escola Municipal de Educação Básica, Escola Carlos Gorini, em celebração aos 80 anos de fundação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvido do plenário e na forma regimental, o envio de expediente à presente moção de aplauso da Escola Municipal de Educação Básica Carlos Gorini, em celebração aos 80 anos de fundação. Localizada na rua Manuel Antônio Ferreira, do bairro São Marcos, neste município, a Escola Municipal Carlos Gorini, fundada por meio do Decreto Municipal número 56, de 8 de julho de 1946, consolida-se como referência na formação educacional e cidadã de gerações de famílias cristiumenses, impulsionando o desenvolvimento social e valorizando a história local. Ao longo de 8 décadas, a Escola Municipal Carlos Gorini construiu uma trajetória marcada pelo empenho contínuo de gestores, professores, servidores, estudantes e família, transformando juntos a instituição em um espaço de aprendizado, acolhimento, respeito e construção de valores. Atualmente, a unidade atende à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, mantendo o compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora. Esta homenagem reconhece não apenas a história da escola, mas também o valioso legado de todos que contribuíram para a consolidação como patrimônio educacional, celebrando seus 80 anos de história, dedicação e relevantes serviços prestados à educação do município de Criciúma. Ante o exposto e ouvido o plenário, atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata desta sessão legislativa moção de aplausos à Escola Municipal de Educação Básica Carlos Gorini, em celebração aos 80 anos de fundação, encaminhando-se cópia à direção com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, vereador autor, vereador Miri D'Agostin. Em discussão, a moção, com a palavra o autor, Miri D'Agostin. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Quero pedir a aprovação dos pares vereadores. Essa escola, para mim, que representa muito. Quando fui secretário de Educação, as 62 escolas, essa tive um carinho muito grande. Até gostaria que mostrasse as fotos aí. Essa escola, Carlos Gorini, onde a gestora é a Bárbara Siqueira D'Agostin, que ela faz um trabalho com toda a equipe fantástico. Uma dessas visitas que fiz à escola, naquele momento, o prefeito pediu para ir lá, e é onde construímos a sala make, todo o muro, e demos todas as condições de trabalho para aquela diretora. A gestora foi um grande trabalho, a escola Carlos Gorini lembra muito que o Carlos Gorini foi um médico conceituado na nossa região, residia em Nova Veneza, e fazia um belo trabalho. Então, que essa moção sirva de um grande exemplo, esses 80 anos para essa escola, pelo grande serviço prestado à comunidade. Lá, quando nasceu, eram empresários do setor de mineração que sustentavam aquela escola e foi, então, agora essa escola que é um exemplo na nossa cidade, que lá tem mais de 200 alunos, que ela faz esse grande trabalho, com 11 projetos no contraturno, vereadora Goretti, e que realmente é um exemplo para a nossa cidade. Então, quero pedir a aprovação dos pares vereadores, que no próximo dia 11, ela completará os seus 80 anos e faremos essa entrega dessa moção no dia 11, lá na escola. Moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostin. Senhor presidente, essa questão de ordem permanente, agradecer os pares vereadores pela aprovação dessa moção e convidar a todos para o dia 11, às 9 horas da manhã, juntamente com o prefeito e toda a equipe da Secretaria de Educação, fazer
essa linda homenagem, essa escola tão merecida no município de Criciúma. Obrigado. Será atendido, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, só para informar que a sessão itinerante que ia acontecer no bairro Ana Maria, que nós tivemos que cancelar, a gente já está vendo com o presidente e com a Patrícia para ver uma nova data. Em breve a gente vai estar informando para os vereadores quando que será a data. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. Convoco os vereadores e vereadora para a próxima sessão em caráter de extraordinário, dentro de 10 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei da iniciativa do Poder Executivo PR 27/2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial, orçamento do município no ano do custo no valor de R$200 mil. Por conta da transparência, dotação de outras providências. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo PE 28/26, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal do exercício de 2026 no valor de R$ 14.504.807,34. Por conta da transposição de dotação de outras providências. O projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo PE 29/26, que domina Santelina José Marques, da Unidade Básica de Saúde do bairro Brasília. A sessão está encerrada.